Você acha que o Whindersson Nunes tem salvação? Será que ele pode se tornar um camarada Red Pill? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Bom, meu amigo, se tem um camarada que eu sei que vocês curtem falar e geralmente vocês vão descer a lenha, né? É o Whindersson. Vocês vão chamar o cara disso daquilo, de mangina, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre a situação dele, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, aproveita para deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Bom, você deve ter visto aí notícia de que vazaram uns prints aí de conversa dele com uma modelo, então seria uma mulher aí que ele estaria tendo um caso agora e vazaram essas conversas. Tem uma galera aí que já tá xingando lá a moça, ameaçando ela e etc. Mas a questão é a seguinte, meu amigo, ele é aquele camarada irrecuperável, é aquele cara assim, é blue pill, mas é blue pill com força. E eu entendo muitos de vocês aí terem implicância com ele, porque hoje a gente tem essa disputinha assim, né? Essa rixa de camarada red, de camarada blue e os cara black, não sei o que. Hoje tem essa suposta treta aí. E eu entendo que muitos de vocês assim fiquem arrancando os cabelos pensando, nossa, mas como que esse camarada pode ser tão blue pill assim? Como que ele pode ser tão white knight? Então, rapaziada, vamos entender um pouco a situação dele. Olha só, o Whindersson, ele é um camarada, assim como muitos de nós aqui, que tem origem humilde. O cara não nasceu milionário, não nasceu um fenômeno. Ele é um camarada de origem humilde e óbvio que pelo talento dele, né, por ele ser um camarada talentoso, apesar das críticas aí que eu sei que vocês fazem a ele é um cara muito talentoso e ele, hoje em dia, ele é simplesmente um dos maiores influenciadores assim no Brasil. Se não me falha a memória, o canal dele é o segundo canal de maior expressão, de maior influência no Brasil. Então, fora isso, tem a questão dele fazer stand-up, enfim, o cara é um fenômeno. Inclusive, ele é um camarada que faz aí, de certa forma, um trabalho social. Ele fez aí doação de cilindro de oxigênio para Manaus, naquela época do Biohazard. Então, assim, ele não é um camarada que tá à toa na vida. Ele é um cara que, assim, ele se dedica à carreira dele, ele tem umas questões pessoais dele, e no meio do caminho ele acaba tropeçando, acaba se embolando, principalmente com as questões dos relacionamentos, com a vida amorosa dele. E é por isso que eu entendo que vocês sejam muito críticos a ele, porque a impressão que dá é que o camarada, assim, nunca aprende com os erros dele, né? Mas enfim, eu já falei pra vocês que eu sou um cara que eu não sou a favor, assim, da gente querer malhar os outros, da gente querer diminuir, da gente querer colocar os homens pra baixo. Eu aqui acho que a gente tem que fazer o contrário disso. A gente tem que procurar ajudar quem a gente pode ajudar, ao invés de ficar desejando o fracasso dos camaradas, né? Mas enfim, eu entendo que muitos de vocês aí sejam críticos a ele, porque primeiro teve aquela história lá do relacionamento dele com a Luísa Sonza, que naquela época, assim, tem gente que pode dizer que ela já tinha uma carreira, já era influenciadora digital, mas é óbvio aqui que pra gente vai ficar muito claro que ele foi um trampolim, né, digamos, foi um trampolim para a vida social dela, para a vida financeira dela, e é óbvio que depois que ela começou a se relacionar com ele, ela ganhou, assim, sei lá quantos milhares, quantas centenas de milhares de seguidores. Então esse que é o problema. O Whindersson, ele é um camarada que ele tem um alvo nas costas. Hoje, qualquer homem que se torna bem-sucedido, ele vai ter um alvo nas costas, ele vai ser um camarada avisado e, óbvio, ele vai ser um alvo não só de mulheres bem intencionadas, mas principalmente mulheres, eu não vou nem dizer mulheres mal intencionadas, porque claro que vai haver as mulheres mal intencionadas de fato, que vão querer prejudicar o camarada, e vão ter aquelas que simplesmente vão querer usar ele como trampolim. E pelo fato dele ter, meu irmão, dele ser esse romântico irrecuperável, dele ter essa alma blue pill, dele ser um white knight, um cavaleiro branco, ele ainda acaba ficando mais entregue, mais suscetível a mulheres que queiram se aproveitar dele de alguma forma. Então no relacionamento dele com a Luísa Sonza, tem aquela foto clássica lá, que ela tá olhando pra ele meio que rindo, e ele tá chorando ali, claramente dá pra ver quem é que tá no polo feminino, né? Quem é a parte mais
emocionalmente investida na relação. Eu sei que, enfim, essa relação deles aí não deu certo, você tá ligado? Tem gente que fala que ele foi corno lá por causa daquele Vitão e não sei o quê. Mas enfim, um pouco depois dessa relação com a Luísa Sonza, ele já deixou claro que ele tinha problema com depressão, né? Não sei se antes disso ele já tinha se manifestado publicamente a respeito disso, mas eu sei que depois dessa história dele com a Luísa Sonza, ele veio ao público, falou dessa questão da depressão dele. Então, rapaziada, depressão é um problema muito grave. Eu já falei com vocês algumas vezes sobre isso aqui no canal. Se você é um camarada que tem esse tipo de problema, para você procurar ajuda. Mas enfim, então ele é um cara que, além dele ser um romântico irrecuperável, ele ser um camarada blue pill assim com força, ele já tem essa questão aí da depressão. Depois da Luísa Sonza, teve aquela outra moça lá com quem ele se relacionou, a Maria Lina, com quem ele acabou, assim, é até complicado falar sobre isso, porque ele chegou a ter um filho com ela, né? A criança nasceu prematura e infelizmente não resistiu. Então, cara, é óbvio que isso deve ter tido um baque enorme no relacionamento dele com ela. Provavelmente isso pode ter sido a causa deles terem vindo a separar, ou muitos de vocês aí vão falar que ela também só estava querendo usar ele como trampolim social para ganhar seguidor e tal, enfim. Isso aí fica, essa opinião fica a cargo de cada um. Mas o que acontece? O fato dessa criança ter nascido prematura e não ter resistido, né? E com certeza isso deve ter contribuído para ele voltar a ter episódios de depressão. Então, cara, o problema é o seguinte: o cara, quando ele é esse romântico irrecuperável, ele acaba ficando muitas vezes entregue a um relacionamento, entregue a uma mulher. É aquele lance que eu falo com vocês, que o homem, ele tem que priorizar o bem-estar dele. O bem-estar do homem de alto valor, principalmente, é soberano. O seu bem-estar tem que estar acima de tudo, porque não vai adiantar você buscar um relacionamento, não vai adiantar você se dedicar a filho e etc, apesar de filho ser uma bênção, óbvio. Assim, não tem como você se dedicar a algo, por mais que esse algo seja maior do que você, essa missão, se você não estiver bem consigo mesmo. Então, eu acho que um dos maiores erros do Whindersson, no caso, é esse. De repente, assim, o camarada buscar o bem-estar, buscar a felicidade em coisas externas a ele, quando na verdade ele devia estar se interiorizando mais e buscando essa felicidade, buscando essa paz de espírito, essa realização dentro dele mesmo. Inclusive, eu acho que, de certa forma, ele até tem tentado fazer isso, porque, por exemplo, para mim, aquele lance dele com a luta do Popó é ele querer dar um propósito, assim, maior pra vida dele, entendeu? Ele querer superar um desafio, porque imagina, meu irmão, você subir no ringue com um lutador profissional do calibre do Popó. Tudo bem que o cara tá aposentado, mas ainda assim, para um camarada amador tipo ele, que, sei lá, tá fazendo aula de boxe há pouco tempo, isso é um desafio brutal. Então eu tenho certeza absoluta que o Whindersson, assim, ele tá nessa busca interna por um sentido maior, ele tá nessa busca pelo bem-estar dele, pela felicidade dele, e como eu falei, mais uma vez eu vou repetir, a sua felicidade é soberana a tudo na vida, porque se você não tá bem sozinho, se você não tá bem consigo mesmo, você não tem como dar o seu melhor para as pessoas que estão à sua volta, seja você contribuindo para a sociedade de uma forma positiva, seja seu pai, sua mãe, seus parentes, seja uma namorada, caso você venha a ter, seja você ter seu filho. Então, assim, você tem que estar 100%, você tem que estar bem de cabeça, você tem que estar em paz consigo mesmo, para você, a partir daí, poder oferecer o seu melhor às outras pessoas. E ainda mais com essa questão aí dele, de lidar com depressão, cara, isso é um negócio muito complicado, que infelizmente acaba levando muitas pessoas. E assim, claramente numa situação dessa, você vê que, por exemplo, ter grana não é o suficiente, entendeu? Tem muita gente que acha, não, mas se eu for rico, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Tá aí, velho. O que mais tem no mundo é gente podre de rica, que tem problema de depressão, tem outros problemas. Então, assim, uma das coisas mais importantes na vida é a nossa missão, nosso propósito, você buscar um significado, buscar um propósito maior na vida. Por isso que, cara, eu já cansei de encher a paciência
paciência de vocês com essa questão de você se dedicar à sua missão, você, assim, primeiro se dedicar ao seu bem-estar, né, para você estar bem e poder se dedicar à sua missão. Por isso que eu encho o saco de vocês para vocês criarem um negócio digital ou você investir na sua carreira, você ter hobbies. E assim, no caso do Whindersson especificamente, a busca dele por ter uma família, com certeza é um objetivo de vida dele, entendeu? Claramente isso é um objetivo de vida dele, inclusive deve ser uma das formas através das quais ele busca que a vida dele tenha esse significado maior. Só que essa que é a parada, não adianta você querer correr atrás desses objetivos externos se em primeiro lugar você não está em paz com você mesmo. Ainda mais ele sendo um camarada, se não me engano, acho que ele tem 27 anos. Então, cara, ele é muito novo, ele tem muita estrada pela frente e, como eu falei, a felicidade dele é que tem que ser soberana. Para mim, ele devia ser um camarada que devia ficar sozinho por um tempo, entendeu? Curtindo a vida, assim, aproveitando, colocando a cabeça dele no lugar, reordenando as prioridades da vida dele, para aí sim, caso ele queira ter família e tal, não sei o quê, ele ter juízo, separar bem, saber escolher uma boa mulher, porque senão, meu irmão, se você não tá bem com você mesmo, o seu relacionamento, a sua mulher acaba sendo a prioridade da sua vida, e aí você já viu, o camarada entra no polo feminino, começa a ser um lacaio, ver um verme rastejante por causa da mulher, essa história você tá mais do que cansado de saber. Então, rapaziada, vocês sabem que eu não gosto de ficar criticando determinados camaradas, assim, eu acho que a gente não deve desejar o fracasso dos homens, então eu faço um pedido aqui encarecido ao Whindersson, que ele se torne um camarada red pilado. Eu acho que ele tinha que ser um camarada, ele tinha que ver uma fase meio, tipo aquele camarada Thiago Fint, tá ligado? Tinha que ter uma fase de putão, assim, de sair com várias mulheres e tal, não sei o que, é óbvio, né? Sempre tendo cuidado, sempre sabendo escolher bem, mas eu queria ver o nosso camarada aí, Whindersson, aproveitando um pouco a vida, entendeu? Priorizando as coisas que são dele, que são boas pra ele, e depois, daqui a um tempo, ele pensa em um relacionamento, caso ele realmente queira constituir uma família. Mas agora eu quero saber o que você acha disso. Você acha que eu tô viajando? Você acha que o que eu tô falando fez sentido? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis somente de alto valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.